Decápolis do grego deca mais polis, ou seja, 10 cidades. Era um espaçoso território situado a leste do mar da Galileia, estendendo-se tanto a norte quanto ao sul do Tiberíades, sempre do outro lado do Jordão, com exceção de Citópolis, que ficava ao ocidente. Quando Alexandre o Grande helenizou o mundo, encontrou forte barreira por parte dos judeus. As guerras dos Macabeus representam a tenaz resistência do judaísmo contra o helenismo. J. McAdams, referindo-se ao período da helenização mundial, diz, abre aspas, historicamente, Decápolis é um produto dos contatos de Alexandre o Grande com a Palestina e o Oriente. Mesmo que muitas cidades existissem antes da conquista macedônica, podemos crer que elas receberam o seu emolduramento grego durante o domínio grego e romano. Os que amavam a cultura helênica fundaram no estrangeiro algumas cidades e desenvolveram outras. Não poucos fundadores ou ampliadores de cidades saíram das fileiras militares de Alexandre, pois era costume do famoso filho de Filipe II da Macedônia obsequiar seus soldados com o governo de cidades. A gente tinha até falado isso naquele bloco em que a gente comenta sobre as regiões, que Decápolis é contemplada como uma região com 10 cidades, né? E a ideia de você deixar soldados presenteados com a cidade, ao mesmo tempo que você empodera, olha um assunto de liderança, né? Você empodera aquele soldado, ele se sente importante, se sente privilegiado e ele vai tomar conta da cidade com muito mais zelo, porque é como se assim, essa é a minha cidade, então eu vou tomar conta dela como quem toma conta da própria casa. Que bagunça é essa aí? Agora, se ele fosse um cara que estivesse tomando conta para o governante, não, vai, deixa isso para lá, não, rolar, tal, não, agora é minha, então o cuidado é outro, né? E aí, ser humano, né? Vai entender. E aí, continuando aqui o nosso raciocínio, o grande número que se valeu destas vantagens deu origem ao aparecimento de muitas cidades no Oriente, principalmente no Além Jordão. Cerca do ano 200 a.C., os gregos conseguiram implantar a cultura grega e o paganismo em Gadara e Filadélfia. Em 63 a.C., Pompeu desmembrou Hipos, Citópolis e Pela dos judeus, anexando-os à Síria. A confederação das 10 cidades começou, portanto, em 200 a.C. e foi se fortalecendo militarmente, economicamente, politicamente contra os ataques semitas. Plínio mencionou os 10 membros que regiam a coalizão com os seguintes nomes geográficos: 1. Citópolis, Betseano, Velho Testamento; 2. Damasco; 3. Rafana; 4. Canata; 5. Gerasa; 6. Dion; 7. Filadélfia ou Barat Amon, do Velho Testamento; 8. Hipos; 9. Gadara; 10. Pela. Posteriormente, Ptolomeu anexou outras cidades às 10, perfazendo um total de 18 no século II a.C. Decápolis desempenhou um importante papel tanto na expansão helenística no Oriente, como no ministério terreno de Jesus, bem como na difusão do cristianismo nascente. Enumeraremos os pontos mais vitais dessa região geográfica, com suas implicações políticas, sociais e religiosas. 1. No tempo de Herodes o Grande, Decápolis era uma região consumada e nos dias de Jesus uma realidade. E com o estabelecimento do Decápolis, formou-se o grande império contra o semitismo, uma espécie de poder odierno contra o sionismo. Os 2.000 porcos que se afogaram no mar na libertação do endemoniado gadareno, Marcos 5, versículo 13, prova que no leste do Jordão a influência não era judaica, por isso os porcos, certo? Bandos árabes atacavam com frequência a região. Para combatê-los, as cidades se coligaram e, como resultado, surgiu Decápolis. Lembra da questão do empoderamento dos soldados, certo?
2. As cidades eram livres, apenas sujeitas à província da Síria, que por sua vez o estava a Roma. A união delas era talvez como o Tratado de Monroe nas Américas. Atacar uma cidade de Decápolis era atacar toda a Decápolis. 3. Tinham na parte econômica uma miniatura do atual mercado comum europeu. Havia isenção de taxas alfandegárias entre as cidades. É aquela questão, né, de a gente está tudo junto, então a gente abaixa, né, aquelas questões tarifárias para uma cidade fortalecer a outra. 4. Cada cidade contava com seu continente militar. A soma deles formava a Confederação de Decápolis, e a confederação, por sua vez, fazia parte das falanges romanas. 5. Entre as cidades havia uma assombrosa unidade religiosa, predominando os deuses gregos e romanos, para quem foram erigidos os mais ricos e suntuosos templos. 6. Estradas excelentes para a época interligavam as cidades da região. Os romanos conservavam estas estradas, que lhe facilitava a presença em qualquer lugar onde houvesse ameaça de insurreição. É possível que o Senhor Jesus tenha palmilhado trechos destas estradas em muitas ocasiões de suas atividades messiânicas na Galiléia e Pérea. É até importante a gente lembrar da Pax Romana, que tinha essa possibilidade de percurso sem como eu posso dizer, sem aquele temor de assaltos, né, de bandoleiros, coisas do tipo, né? Claro, bandoleiros é uma linguagem mais recente minha aqui, mas aquela ideia de haver a segurança, embora a segurança não era tanto pelos transeuntes, né? A segurança era mais para preservar o território para Roma, até porque nenhum povo dominado ia querer continuar dominado. Então a ideia é o quê? Vamos continuar mantendo a força, para quê? Se vier alguém, a gente arrebenta para desmoralizar, que é o que aconteceu no ano 70, com Jerusalém querendo peitar o poder romano, né? Uma coisa mais ou menos assim. Continuando, 7. Os povos do primeiro século até o segundo depois de Cristo eram bilíngues. É provável que em cada cidade houvesse um dialeto, linguajar regional, mas todos, sem exceção, falavam o grego. Jesus deve ter falado o aramaico, como se tem provas pelos Logias, que é uma obra. Continuando aqui, 8. Multidões acompanhavam o mestre pelas poentas estradas da Terra Santa. O vocábulo multidão, no plural ou no singular, aparece 34 vezes em Mateus, 31 vezes em Marcos, 39 vezes em Lucas, 15 em João. Essas multidões não eram pequenas. Na primeira multiplicação de pães e peixes, Marcos 6,44, diz que 5.000 homens foram alimentados. Sem dúvida alguma, houve outro tanto ou mais de mulheres e número maior de crianças. Em outras ocasiões, multidões seguiam o Senhor Jesus. E de onde vinham essas multidões? Lucas 5,17 responde que procediam de, abre aspas, toda a Judéia, fecha aspas, de Jerusalém e de todo o litoral de Tiro e Sidom. Mateus 4, versículo 25 acrescenta, da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, Judéia e da além do Jordão. Os gregos, João 12, que vieram com o propósito de tirar Jesus de Jerusalém e da cruz, eram de Decápolis, sem dúvida nenhuma. 9. O povo de Decápolis era mais aberto que o judeu em matéria espiritual. Jesus não encontrou ambiente para o seu ministério na Palestina, principalmente em Jerusalém. Dos 36 meses do seu ministério terreno, 18 passou em Cafarnaum, porta de entrada para Decápolis. 6 meses, pelo menos, passou no que conhecemos como o Ministério das Retiradas e quase sempre na região de Decápolis. 10. Pela Dion eram conhecidas pela sua cultura, pela e Dion eram conhecidas
pela sua cultura e religião como cidades gregas. Então a gente vai observar aqui que, como a gente viu nas páginas anteriores, que nós temos os pontos vitais dessa região geográfica com suas implicações sociais e religiosas. Continuando, 11. Gadara, a Ramote Gileade do Velho Testamento, era das mais importantes, das maiores cidades de Decápolis, plantada no sopé da montanha que limita o oeste com o Vale do Jordão e ao sul com o Vale Profundo do Yamurque. Existiu outra Gadara na Pérea, defronte de Jericó, cujas ruínas ainda hoje podem ser vistas em Tel Gedur, próximo a Eusate. Não raro nos escritos antigos, as duas se confundem. Em Mateus 8, 28, registra, abre aspas, terra dos Gadarenos, fecha aspas. E em Marcos 5, versículo 1, bem como Lucas 8, 26, temos, abre aspas, terra dos Gerazenos, fecha aspas. Lucas, no texto citado, acrescenta um detalhe precioso: fronteira da Galileia. Trata-se, portanto, da Gadara do Norte, que ficava a sudeste do mar da Galileia. Aqui vivia o endemoniado gadareno. 12. Citópolis. É bom notar que Citópolis ficava a ocidente do Jordão. No Velho Testamento, pertencia a Manassés Ocidental, com o nome provável de Bet-Sean. Escavações recentes revelaram uma cidade de cerca de 3.000 anos. Fica a pouco mais de 6 quilômetros a oeste do Jordão e a 22 quilômetros do Mar da Galileia. Foi outrora uma fortaleza cananeia no tempo da conquista. Na morte de Saul, estava ligada aos filisteus. O nome Citópolis vem do tempo dos domínios citas na região, ano 632 a.C. O nome moderno é Beizã. 13. Gerasa. Na velha Gileade, a meio caminho entre Selá e Filadélfia, ligada por estradas romanas com toda a Decápolis, situada a 40 quilômetros a leste do Jordão, não deve ser confundida com Gadara. Surgiu pouco tempo depois da invasão macedônica. Alexandre de Aneu anexou-a a seu reino. Floresceu entre 100 a 200 depois de Cristo. Nas ruínas de Gerasa foram encontrados o Arco do Triunfo, o hipódromo fora dos muros, as muralhas que cercavam a cidade numa circunferência de 4 quilômetros, reforçadas com torres e 8 portas. Fora dos muros estavam os subúrbios com capacidade para milhares. Na cidade real foram encontradas ruas calçadas com paralelepípedos, com dezenas de artísticas colunas. 2 suntuosos templos ornavam a cidade, o de Diana e o de Júpiter. Na era cristã, 7 templos foram erigidos, suplantando os pagãos. O principal destes é o de Teodoro, 492 d.C. Teatros e termas e o fórum faziam parte da grande Gerasa, hoje bem mais humilde, e se chama Geras. 14. A igreja judaica, no cerco e destruição de Jerusalém por Tito, 70 d.C., refugiou-se em algumas regiões de Decápolis, talvez Pelo. Mateus capítulo 24, versículo 20. 15. Filadélfia, na região da Pérea do Novo Testamento, hoje é Amã, capital da Jordânia. Então, a gente olha para esses pontos que nos faz lembrar de algumas situações relacionadas a narrativas bíblicas, e a gente observa aqui que essa influência greco-romana facilitava o trânsito tanto de Jesus quanto na questão de outros cristãos, justamente pelo fato de não ter, a palavra fundamentalismo não cai bem para a época, mas aquela resistência, né, bastante radical, que dificultou inclusive o trânsito de Jesus na pregação do Evangelho. Então a gente percebe que, como é que eu posso dizer, muitas vezes
a gente vai verificar que o resultado, né, do exílio babilônico fez com que o povo judeu ficasse tão preocupado que tiveram dificuldade, inclusive, de reconhecer Jesus. Então a gente percebe que, de certa forma, né, como é que eu posso dizer? É como se assim, a gente agora não vai deixar passar nada, né? Em contrapartida, os outros povos já tinham uma certa flexibilidade, e essa flexibilidade contribuiu para a propagação do Evangelho. E é interessante, né, quando a gente vê esse caso, né, dos porcos, numa região que outrora, né, estava relacionada ao povo de Israel, mas aí acabou sendo relacionada aos sírios, porque entre os sírios ficaria mais fácil de ter a influência greco-romana do que entre os israelitas. E é um detalhe, né, que às vezes a gente lendo a Bíblia a coisa passa batida, porque como é que vai ter alguém cuidando de porcos num contexto como aquele? Mas justamente por isso, por essa influência que permitia, né, essa situação. E aí vamos, dentro do possível, ir para Jerusalém. Espero que a gente consiga ir para Jerusalém com tranquilidade até antes de tocar a campainha, que agora é o bicho. Até essa questão do que você está falando dos porcos, estava lembrando de um vídeo que eu vi um professor explicando, e possivelmente o galo que cantou 3 vezes antes de negar Jesus, possivelmente não foi um galo. E tinha uma expressão, eu não lembro como é que se chamava, acho que era galificinho, uma expressão em romano, que fala que no caso, como ali era uma área onde viviam judeus, não tinha galo, porque o judeu não cria galo nem porco, nem galinha. São animais que não cria. Aí, por provavelmente ali não ter galo, então esse galificinho se referia ao toque de troca dos soldados, né? Ao horário da troca. Entendi. Eles trocavam na hora que os galos cantavam. Aí chamavam essa troca de galificinho. E provavelmente esse canto do galo que está ali na Bíblia foi uma tradução um pouquinho, não feita, né? Uma tradução direta. Eu estou entendendo, é como se assim, como acontece isso, como eu posso dizer, em simultaneidade com o horário que acontece com o galo, então deduz que o galo cantou, porque o toque foi feito naquela hora. Os soldados e o pessoal maior naquela época da junta romana chamavam de galificinho, chamavam de canto do galo, mas eles sabiam que o canto do galo não era necessariamente o galo cantar. Entendi. É como se fosse uma marcação de hora. Isso, né? Aí chocavam. Ou seja, o horário tal você vai fazer isso. Isso, vai fazer a troca. Aí por eles chamarem a troca dos soldados de canto do galo, aí Jesus citou, o canto do galo, você vai me negar, o terceiro canto, né? Você vai me negar. Sim. Aí falam provavelmente foi uma tradução muito velha, mas é coisa que só explicar, se explicar vai entender. Não, é verdade, show de bola, gostei mesmo.